Bem, meninas, então retornando com a cabecinha já quase pronta. Eu já marquei, fiz as sobrancelhas, bordadinho. Como eu não sou muito boa em pintura, então eu prefiro bordar. Mas poderia ser marcado também com a canetinha micron, né? A boquinha também eu fiz bordadinha. Eu venho, marco, bordo. O narizinho, como eu fiz na modelo da boneca cabeça giratória número 1, lá tem explicaçãozinha, já eu gravei o vídeo lá como é que faz. Os olhinhos também, eu já expliquei lá como eu coloco os olhinhos, a sobrancelha, o passo a passo, tá? Eu fiz para minhas sobrancelhas aqui um esquemazinho, não sei se vai dar para ver bem, mas ela tem uns furinhos. Esse aqui foi um plásticozinho bem transparente que veio até numa caixinha de bombom. E aí, quando eu olhei, disse, nossa, vai dar para fazer uma coisa bem legal. E aí eu venho aqui em cima, olha, e marco nas minhas sobrancelhas, ó. E aí fica bem certinho ali. Furei com um preguinho ali. Aí eu venho, o meu lápis bem apontadinho, ele passa lá do outro lado. Como eu disse, quando eu comecei, a gente não tinha assim muito material para comprar, como tem hoje em dia, é uma gama bastante, quase todas as artesãs vendem. Então a gente tinha que improvisar mesmo. Então a minha cabeça estaria pronta, só falta depois que eu preciso primeiro colocar o pescoço aqui, daí vai a plumante e fechar aqui com um pontinho invisível, né? Aqui vai, depois eu vou explicar bem certinho, vou mostrar pra vocês como é que eu faço. O meu corpinho também eu já enchi, vocês podem ver, ele tá bem durinho, eu preciso que ele fique bem firminho, tá? Os meus bracinhos também, eu já enchi, já fiz a minha costurinha de acabamento, tá? Pode ver que eles ficam bem fofinho, bem acabado, e daí deixando aquele tecido sobrando, não deforma o bracinho, tá vendo? Porque daí você tem um tecidinho de sobra a mais ali, pra gente fazer essa costura e ficar esse acabamento. Então vamos pro pezinho. Aqui o meu corpinho eu não coloquei arame, tá? Tá só com enchimento, com plumante mesmo, né? Pode ver que você fazendo ele com algodão cru por baixo e mais a malhinha por cima, ele fica bem firminho, né? Fica bem, bem bonitinho. E aqui o meu pezinho, tá? Como eu já falei antes, eu não gosto de estar colando muito. Eu não me ajeito com a cola, então eu prefiro ir fazendo esse fuxiquinho mesmo em volta, tá? Porque daí eu consigo controlar melhor o tamanho do pezinho, para ficar bem certinho. Cada uma tem um jeito de trabalhar, mas caso você ache mais prático colocar a cola, você pode vir virar e estar colando também, sem problema algum. Então, o que que eu fiz aqui? Eu vou mostrar para vocês, aí depois eu vou lá e vou costurar e trago pronto já. Eu pego o meu plumante, tá? E coloco uma porção de plumante aqui dentro, que essa aqui é só uma base para que que eu consiga encaixar bem certinho aqui dentro o meu papelão, tá? As minhas bases eu faço todas de papelão. Como eu já expliquei na aula anterior, eu utilizo aquela caixa de leite, tá? É a caixa a caixa grande, que normalmente a gente compra, vem 12 caixinhas, né, dentro. E ele é um papelão bem durinho, então ele é muito bom. Aí eu já separo e guardo, vou guardando as caixinhas lá no cantinho, quando eu preciso eu tenho. Aí é só vir no molde, tá? Eu vou vai estar lá vou disponibilizar o molde certinho. Então, a base do papelão e a base do tecido. Porque assim, duas bases eu vou usar dentro da boneca, tá? Sempre eu procuro virar esse aqui pro lado de dentro, porque ele vai o plumante lá e ele não vai aparecer, tá? Pra parte de baixo, se eu coloco aqui só a malha, ela é fininha.
Então, ela vai ficar parecendo escuro. Eu não gosto que apareça esse escuro, sou meio enjoadinha. E aí, duas bases do papelão, que é o mesmo tamanho, tá? Que vai no pezinho, é a solinha. Eu corto maior o tecido. Aí, eu coloco uma vez a malha fio 30 e uma vez o algodão cru, ó. Faço um sanduichinho ali. Aí, coloco o algodão cru por dentro e a malhinha por fora. E aí, ela fica numa corzinha igual a do pezinho, olha. Você não fica vendo aquele escurinho do papelão dentro. Então, eu sempre utilizo isso aqui. Então, eu venho aqui, corto. Eu vou disponibilizar esse molde também lá para vocês. Corto o meu tecido. Vocês podem ver até eu deixei a parte de dentro para vocês verem a sobra. Venho aqui 1/2 centímetro mais ou menos aqui. Eu faço um alinhavo, tá? E aí eu encaixo minha solinha dentro. E aí ela fica firminha aqui. É bem simples, bem prático também. Se vocês acharem mais fácil colar, pode estar colando. Eu prefiro fazer um alinhavo e eu acho que daí fica todo mundo bem no lugar certinho. E aí na hora de colocar eu não fico sofrendo. Porque às vezes vai para um lado, às vezes prende mais para o outro ladinho e tal. Aí eu vou fazer um aqui para vocês verem como é que eu faço. Então, eu já vim. Eu vou tirar, tá? Para mostrar para vocês. Então, da outra maneira, no outro sapatinho, eu comecei aqui por fora e aí eu dei um espaço, acho que de 1 centímetro, 1,5 centímetros aqui. Esse modelinho não precisa, tá? Eu vou pegar aqui por dentro, mais ou menos aqui um 0,5 centímetro da minha beirada, um pouquinho menos até, e vou alinhavando e pegando tanto o algodão cru que está dentro, como a malha por fora. E venho fazendo um fuxico. Só que por enquanto eu não vou fechar, porque eu tenho que encaixar a minha base de papelão dentro do pezinho. Isso aqui é super simples, é bem prático e é um pezinho que fica bonito, ele fica bem acabado. Aí depois você pode até fazer eu vou fazer um sapatinho de crochê para essa aqui. Aí você pode estar fazendo um sapatinho bonitinho de crochê, porque daí ele não vai aparecer aquele escuro do papelão dentro. Então fica uma coisa assim, bem acabada, bem feitinha. Um dia o cliente tira lá o sapatinho por algum motivo, para lavar, ou seja o que for. E tá uma coisa bem feita. E eu acho que mesmo que tá por dentro, né, tem que tá bem acabadinho. Olha, e aí eu venho alinhavando. Aqui eu sou um pouquinho lentinha para fazer as coisas, por isso que eu não mostro para vocês lá na máquina o que eu vou costurar, porque eu costuro muito devagarinho. Eu gosto assim que tudo fique bem arrumadinho, bem ajeitadinho. Então, eu sou um pouquinho lenta. Até se eu fosse viver de boneca, acho que eu morria de fome, porque às vezes as pessoas, não, eu faço uma boneca num dia, e eu não consigo fazer uma boneca num dia, eu levo 2 dias para fazer uma boneca, porque eu vou muito devagar. Agora sim, olha, já fiz todo o meu alinhavo, olha aqui em volta, né? Agora eu venho aqui, coloco o meu plumante, porque eu, assim, a minha renda não é de boneca, eu não vendo muita boneca, é para uma conhecida, uma amiga ou alguém que precise, às vezes tem um aniversário que der uma coisa diferente e tal, eu faço, mas é porque eu realmente eu gosto de fazer, é uma coisa assim que eu me apaixonei. Agora eu venho aqui, tá? Coloco a minha base de papelão aqui dentro. Aí a gente sempre, como puxou ali um pouquinho no alinhavar, ele dança pra lá e pra cá, mas ele já dá bem certinho. E aí eu venho aqui e puxo o meu alinhavo aqui, tá? Se for demais, eu diminuo um pouco. Porque o que é importante aqui, o importante é olhar que a abertura que eu deixei nesse, eu tenho que deixar nesse. Porque aqui os pezinhos, eles têm que estar depois do mesmo tamanho, tá? Então, por isso é que eu ajeito bem primeiro, tá?
E aí eu venho aqui e faço um pontinho. Vamos lá. E ainda assim, para a segurança desse pezinho, eu ainda venho e passo umas costurinhas assim, ó. Não precisa ser muitas, tá? É só realmente para estar aqui segurando o meu pezinho aqui dentro. Até o fio foi pouco, mas não tem problema. Lá, e dou um ponto de acabamento. É só uma segurança que ele fique firminho ali no lugar. Olha lá. O outro eu já deixei adiantadinho. Venho aqui. Olha a quantia que eu deixei no outro. Porque assim, como tem o plumante lá, o plumante ele vai fazendo força para um lado, ele vai empurrando para um lado, para o outro. Mas eu tenho que deixar o plumante ali para mim fazer essa base aqui. E agora eu venho aqui, olha. Ajusto novamente. E aí venho fazendo essa minha costurinha de segurança aqui. Com cuidado para não puxar muito, né? Que ele fique lá mesmo tamanho. Olha. Vocês podem estar passando mais vezes, mas aqui não tem necessidade muito. Venho aqui, corto meu fio, ficou pouquinho. É que a gente vem fazendo aqui, daí depois você acha que o fio vai dar e ele acaba faltando. Aí eles ficaram, ó, os dois estão do mesmo tamanho. Vamos lá. Mesmo tanto eu fechei num, mesmo tanto eu fechei no outro. Esse aqui depois eu vou puxar e ele vai vir mais pra cá, tá? Esse aqui eu vou acertar. E agora eu venho enchendo por aqui. Na lateralzinha, lembra que eu mostrei pra vocês que eu deixei uma aberturinha? Então. Aí eu vou encher, depois de cheio, eu vou pegar daí essa outra que eu fiz já a capinha, que já está pronta. E aí eu venho, aí sim eu vou colar, tá? Eu venho, colo aqui na parte de cima, tá? Aí eu vou pegar um fio 10 mesmo, pode ser, aqui até pode ser o outro de poliamida, tá? O de poliamida até fica melhor porque vai ficar na corzinha. Ou então, se eu não tenho, também eu posso estar utilizando 3 fios normal de costura, só que daí tem que passar 3 fios para ficar bem resistente na agulha. E aí eu venho fazendo pontinhos invisíveis em toda a volta do pezinho, tá? Olha, só que aqui na hora que eu for fazer, eu não vou fazer já, porque ele não tá cheio ainda. Quando eu for pegar aqui, eu vou procurar pegar mais a parte da malha. Porque como a malha estica, então ela fecha bem. E aí o acabamento final, ele vai ficar assim, ó,
Tá vendo? Bem fechadinho. São pontinhos bem pequenininhos, então eu vou fazer depois e já vou trazer pronto para vocês verem, e daí fazer o encaixe do pescoço e tudo mais. Então, vocês podem ver que ficou bem acabadinho, ó. São pontinhos bem pequenininhos, tá? É um trabalho que vai ficar dentro, vai ficar escondidinho, mas como eu disse, às vezes você vai colocar um sapatinho e você não vai colar esse sapatinho, vai ser um sapatinho que a cliente vai poder retirar depois, até questão de lavar e tal. Então, o teu acabamento dentro tá bonitinho, ela vai tirar, vai lá, nossa, que capricho, tá bem feito, né? Não tá aquela coisa esquisita, às vezes. A gente compra algumas coisas, você olha por fora, tá tão bonito, e quando você olha dentro, o capricho acabou só pro lado de fora. Outra coisa que eu queria comentar com vocês, assim, bonecas, digamos, este corpinho, são, assim, peças básicas, eu acho. São peças que eu posso estar utilizando em vários modelos de boneca, né? Eu posso usar esse corpinho com outro tipo de perninha, outro tipo de bracinho. Então, normalmente, quando eu quero fazer uma coisa diferente, às vezes eu pego a cabeça de uma boneca, o corpo da outra, os bracinhos, as pernas da outra. Claro que você tem que olhar que fique compatível, né? Que os tamanhos estejam mais ou menos certos. Os bracinhos, digamos, eles sempre tem que estar mais ou menos no comecinho aqui da perna, para não ficar uma coisa curta ou esquisito. Então, quando eu tenho dúvidas, eu me olho no espelho. Que altura eu vou colocar o brinco, às vezes eu quero colocar um brinco na boneca, então que altura eu vou colocar esse brinco. E aí, como a gente não, às vezes olha e não chega a uma conclusão, eu me olho no espelho, que altura fica a minha orelha, que altura eu vou colocar o meu brinco, que altura, que posição que as minhas mãos ficam, para não ficar um braço muito comprido, e aí fica aquela coisa esquisita. Então, assim, tudo é medidinha, quando você vai fazer um modelo diferente, você sentar, olhar, ver se está tudo compatível. Você pode mudar, que nem aqui vocês podem ver como eu mudei, né? Olha, um pescocinho para o outro, mas é que esse aqui estava muito fininho, então eu achei que não estava muito compatível assim. Então, vamos aumentar. E tudo nas bonecas a gente pode mudar, né? Então, seria isso. Eu vou lá terminar essa partezinha. Espero que vocês tenham entendido. Caso ficou dúvida, é só vocês deixarem nos comentários lá, tá? Eu retorno a fazer o vídeo para mostrar para vocês como é que foi que ficou. E agora eu vou fazer e volto mostrando os acabamentos. E aí eu volto também mostrando para vocês o modelo de um vestidinho que eu tirei essa semana. Eu achei muito bonito. Lá no canal da Dona Fada, ou Dona Fadinha. É só vocês digitarem no Google, já vai direto no canal dela. Ela tem, assim, coisas lindas lá. Quando me falta inspiração para eu fazer algum trabalhinho, eu sempre dou uma olhadinha lá. Porque a gente se encanta, assim, não fazendo propaganda dela nem nada, mas eu já até comentei lá no Facebook dela, que eu realmente, assim, eu sou bem apaixonada. Então, quando eu tô precisando de alguma inspiração para roupinha de boneca, eu sempre dou uma olhadinha. E ela sempre deixa pelo menos um molde, né? Gratuito lá. E aí eu consigo tirar o molde pela tela do computador, como eu expliquei já também na boneca anterior, e faço os moldes. Então, eu vou já encerrar por aqui. Aí eu vou terminar e depois eu retorno, daí já com a parte do corpo pronta para mostrar daí como é que coloca o pescoço e a gente vê a parte daí da roupinha.